Vou pedir para vocês abrirem a sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 5, verso 19. A minha versão é NVI. Amém? Marcos 5, 19. Diz bem assim: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Amém? Pode se sentar. Hoje eu vou trazer algumas reflexões que o Senhor ministrou ao meu coração. Primeiro começou lá na intercessão, e hoje eu trouxe para vocês também, que é a cura de um endemoniado. E eu vou pedir para que vocês, se vocês conseguirem deixar a Bíblia aberta, quem trouxe, porque eu vou acompanhar de versículo por versículo aqui. Então vocês podem deixar aberto lá em Marcos 5, no verso 1, que daí nós vamos falar um pouquinho. Então, gente, esse texto é bastante conhecido por muitos aqui. Então, aqui diz sobre, em Marcos diz sobre um homem que estava totalmente possesso, totalmente endemoniado, onde já não tinha a sua identidade mais, onde já não tinha a sua vida normal, onde ele vivia em sepulcros, onde ele vivia em cemitérios, isolados de toda a sociedade. Era um homem totalmente indomável, indomável. Já foi preso várias vezes, preso em correntes de ferro, aqui o texto vai dizer, e ninguém conseguia controlá-lo. Então, por isso que isolou ele. E aquela região onde ele estava era uma região gentílica, né? Uma região de gentios, onde poucos judeus viviam naquela região. Então, era uma região pagã, aonde o Senhor não era o Deus daquele lugar, aonde o Senhor não era reconhecido naquele lugar. Só que Jesus, ele também chegou até lá. Jesus, ele chegou àquele lugar onde a maioria eram gentios. E aquele homem, logo quando viu Jesus de longe, foi de encontro com ele. Aqui o texto diz bem assim, no verso 2: quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e colinas. Então este homem, ele não tinha paz, era um homem atormentado. E a primeira coisa que o Senhor me trouxe é como que está a nossa vida. Se nós estamos vivendo em paz ou se nós estamos tendo uma vida de tormento, uma vida onde nós não conseguimos dormir, uma vida onde nós presenciamos hoje em dia jovens se cortando, jovens se mutilando, pessoas com depressão, pessoas com ansiedade. Aqui no Brasil, quase 10% das pessoas, elas são diagnosticadas com depressão. 8,5% para ser mais exatas. São milhões de pessoas que estão diagnosticadas com depressão. Só que o que nós como cristãos estamos fazendo para com essas pessoas que estão ao nosso convívio? Não estou dizendo para você olhar para uma pessoa, eu preciso ir para outro estado para ajudá-la, preciso ir para outro bairro para ajudá-la, mas são pessoas que estão ao nosso lado. Será que elas estão conhecendo Jesus através de nossas vidas? Porque aqui, e também eu não quero dizer que a doença
depressão, ela é só espiritual, porque tem a questão física também, a questão química. Então, aqui eu quero dizer para vocês é que nós podemos apresentar Jesus para essas pessoas. Nós podemos ser canais de bênção para essas pessoas. E este homem, ele vivia se cortando. Eu não sei vocês, mas eu vivi um tempo na minha adolescência, onde era muito comum adolescentes se cortarem. Porque eles diziam que ao fazer o corte, aliviava a própria dor. Mas isso é uma mentira do inimigo. E nós precisamos estar alertas, precisamos estar atentos àqueles que estão ao nosso lado e muitas vezes estão machucados, estão perturbados, estão tristes, angustiados, não sabem o caminho, não têm direção, não têm destino. Mas nós, dentro de nós carregamos o Espírito Santo. Nós devemos ser a luz lá fora. Amém? Lá no verso 6 diz: quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Olha só que interessante esse verso 6. Logo quando este homem totalmente possesso, ele viu Jesus, ele prostrou-se diante de Jesus, porque ele reconheceu quem era Jesus. Na verdade, não ele, né? Os demônios que estavam nele, porque os demônios, eles sabem a soberania que Jesus é. Eles sabem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E naquela época, os fariseus, os escribas, os mestres, até mesmo os discípulos, eles não sabiam ao certo quem era Jesus. Eles não sabiam a natureza de Jesus. Mas aqui os próprios demônios, eles reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. E ele diz bem assim: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Olha só que ironia. Os demônios, eles dizendo: pelo amor de Deus, não me atormentes. Olha só, Satanás dizendo, pedindo a misericórdia do Senhor para que Jesus não fizesse o que ele iria fazer naquele momento. Só que Jesus, ele deu uma ordem, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Naquela época, os soldados romanos, eles eram conhecidos por legião, porque eles andavam em muitos, em milhares. Segundo alguns estudos, dizem que eles andavam em 6.000 cada legião. Então pense só, esses demônios se autotitularam que eram legião, ou seja, haviam muitos demônios naquele homem. E implorava Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Quando eu li esse verso aqui, eu fui ministrada ao seguinte, porque Satanás, ele não quer sair. Ele não quer sair, deixar de influenciar a tua vida. Ele não quer sair de certas regiões, de certos lugares, porque ali ele precisa daquele lugar, ele precisa daquele pecado. Muitas vezes eu creio que aqui todos foram libertos em alguma área de sua vida. Creio que foi uma luta, porque o inimigo, ele não quer deixar. E abandonar o pecado é difícil. Só que para você abandonar o pecado, você precisa reconhecer quem Jesus é, reconhecer a sua dependência dele. E quando aqui Satanás, ele insiste em para que Jesus, ele não mandasse embora daquela região, eu fiquei pensando: Senhor, quais demônios que estão, qual tipo de principados e potestades que estão sobre esta cidade? O que
o que será que está tendo mais de influência neste lugar, nessa cidade aqui? Né? Às vezes a gente vê reportagens de mortes, homicídios sequenciados, roubos, prostituição, suicídios. Tem muitos suicídios, que não pode ser divulgado, mas está acontecendo muitos suicídios hoje em dia. E aqui, Satanás está implorando para que não saia daquela região. E uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Então aqui Jesus, ele mandou os demônios para aqueles porcos. E naquela época, naquela região ali, os porcos era a principal renda financeira ali, uma das principais, certo? Então ali, o que aconteceu? Foi mexido nas finanças daquele lugar, daquela cidade. Então, quando aqueles porcos morreram, quando aqueles porcos se jogaram do precipício, aquele povo ficou totalmente furioso, porque eles não olharam para o homem que tinha sido liberto. Eles olharam para a economia deles, para a situação financeira deles. E o que me trouxe a pensar é que quais porcos que nós estamos dando tanto valor do que aquilo que a gente está carregando, né? Em questão assim, os bens materiais. Será que a gente está dando mais valor naquilo que não tem tanto valor diante dos olhos do Senhor, como uma vida de um homem que foi liberto? Ou nós estamos fazendo igual esses homens aqui, dando valor aos porcos, dando valor aos bens materiais, dando valor apenas à situação financeira, à economia? E o Senhor, a Bíblia, ela nos ensina muitos fatos de finanças, certo? Onde o Senhor, ele nos leva, que nem lá em Mateus 21, 12, 13, onde Jesus, ele expulsou aqueles comerciantes do templo. Lá em Lucas 19, 1, 10, quando Zaqueu, ele teve o seu arrependimento por cobranças de impostos indevidas. E Mateus 19, 16, 22 também fala sobre o jovem rico, sobre o desapego dos bens materiais. Lá em Mateus 22, 21, Jesus nos ensina também referente a separar aquilo que é natural e aquilo que é espiritual. Dai a César o que é de César. Lá em Mateus 6,33, o Senhor nos ensina que nós devemos buscar o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Lá em Lucas 12, 16, 21, a Bíblia nos ensina sobre o rico insensato. Em Mateus 25, 14 e 30, nos ensina sobre as parábolas dos talentos. E logo a caminhada com Paulo, né, em Atos 16, 19, quando Paulo ele foi preso por expulsar um espírito de adivinhação de uma mulher, porque através daquela mulher pessoas eram enriquecidas, pessoas elas tiravam proveito daquilo. Então, por onde Jesus ele passar, ele vai mexer em todas as áreas de nossas vidas, de uma cidade, de uma família, de um bairro, de um país. Ele vai transformar aquilo. Então nós precisamos saber aquilo que é de valor ao Senhor. E o Senhor, o que Ele tem de valor é as nossas vidas. E nós precisamos entender que a presença dEle é a nossa... E nós precisamos buscá-la todos os dias. Todos os dias buscarmos a dependência dEle. E confiar. Lá no verso 14 diz:
Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido em perfeito juízo, e ficaram com medo. Olha só, aqueles homens foram falar sobre os porcos, e quando eles voltaram, eles viram aquele homem totalmente liberto, totalmente limpo, em seu perfeito juízo. Imagine só quantos anos que aquele homem estava naquela situação. Quanto tempo que ele estava naquela situação. E quando eles chegaram naquele lugar, de uma hora para outra, ele estava em seu perfeito juízo. Ele estava ao lado de Jesus. E aqueles homens, ao invés de ficarem felizes, eles ficaram amedrontados. Eles ficaram com medo daquilo que foi realizado na vida daquele homem. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Olha só o que acontece. Os demônios, eles imploram para que eles pudessem ficar naquela região. E aqui, aquele povo que viu o milagre de Jesus, a libertação de um homem, eles estão implorando para que Jesus saísse dali. Diferentemente da mulher samaritana, porque quando ela foi anunciar que Jesus era o Messias, o povo pediu para que ele pudesse ficar naquele lugar. Mas este povo gentil, este povo que era pagão, que adoravam outros deuses, eles pediram para que Jesus se retirasse. Então, quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado com ele, 18. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Então, quando Satanás pedindo para ficar, os demônios implorando para ficar naquela região, e aqui, aquele homem que fora liberto, ele suplicava ao Senhor para que pudesse ir com eles. Imagine você aceitou Jesus, você tem a sua vida transformada, só que você está num ambiente que muitas vezes não é favorável. Num ambiente que tem discussões, tem dificuldades, num ambiente que não tem louvor, não tem adoração o tempo todo, são pessoas que muitas vezes briguentas, e você quer sair daquele lugar. Só que Jesus, ele não permitiu que aquele homem saísse. Ele disse: vá para a tua casa, para a sua família, e anuncia-lhes o quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aqui, eu entendo aquele homem, porque quem que não queria ir com Jesus e com seus discípulos? Quem não queria andar lado a lado com Jesus Cristo? Ver-se com seus próprios olhos os milagres que o Senhor realizava naquela época, né? E ainda hoje realiza. Andar com seus discípulos, conhecer, ter mais conhecimento da palavra de Deus, da presença do Senhor. Só que Jesus, ele não permitiu. Ele deu uma ordem a ele para que ele pudesse voltar para casa e anunciar o quanto ele teve misericórdia daquela vida. Então, o que o Senhor ministra é que dê valor ao lugar onde você está hoje. Não é permanente. Pode ser que não seja permanente. O Senhor tem lugares altos para nos levar, tem lugares para nos colocar. Só que o lugar onde nós estamos hoje é o lugar onde Ele quer que nós estejamos. Então, que nós sejamos a diferença onde nós estamos hoje. Que nós venhamos anunciar o nosso testemunho,
Que nós venhamos refletir a mudança que Cristo fez e realizou em nossas vidas. Que isso seja verdadeiro, seja sincero, não seja apenas palavras afora, mas que seja claro, porque eu creio que nós, cheios da presença do Espírito Santo, nada vai ser perfeito. Só que eu creio que aonde há luz, as trevas não prevalecerão. Então, nós iremos ter convivência com pessoas muitas vezes problemáticas, mas talvez nós sejamos canais de bênção para aquela vida. Um canal de solução, uma palavra, uma atitude. Muitas vezes a gente fala de palavra, né? Mas as nossas atitudes contam muito mais. Muito mais. Então, que nós venhamos estar cheios da presença do Senhor e não ignorar o lugar onde nós estamos. Porque eu creio que o Senhor tem um propósito para cada uma de nós. Para cada um que está aqui neste lugar. O Senhor tem lugares ainda para te levar. O Senhor tem planos, tem projetos. Só que nós não podemos murmurar. Nós queremos algo melhor para nós também. Só que nós não devemos ignorar o lugar onde nós estamos. E estar sensível ao Senhor e entender aquilo que Ele quer fazer para nós. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficavam admirados. O que o Senhor tem feito sobre a sua vida, desde a sua caminhada com Cristo? Seja você começando hoje, ou às vezes você começou faz alguns meses, anos. As pessoas, elas têm visto e têm ficado admiradas, não com você, mas com o que Deus fez por você. Então, que nós venhamos refletir nessa noite e sermos gratos por aquilo que o Senhor já fez e já realizou em nossas vidas. Que nós venhamos estarmos atentos àquilo que o Senhor quer fazer sobre nós. Porque aquele homem, ele estava num cenário totalmente desfavorável, totalmente ignorado, porque ele estava em um cemitério. O Senhor o tirou do cemitério, onde ele comia restos mortais. E Satanás, os demônios, eles gostam de sujeiras. E a sujeira hoje que nós carregamos é o próprio pecado. Quais pecados ainda que nós não abandonamos? Ou que às vezes são pecados inconscientes? E quais as áreas de nossas vidas que o Senhor ainda tem que atuar? Às vezes nós carregamos traumas, carregamos tristezas, angústias, confusões, raiva, ódio, e nós não sabemos o que fazer. Só que o Senhor, Ele quer trabalhar em todas as áreas de nossas vidas. O Senhor, Ele quer trabalhar naquele trauma. O Senhor quer nos trazer a consciência. A consciência, porque muitas vezes a nossa infância não foi devidamente do jeito que nós, hoje adultos, pensamos, né, que deveria ser. Mas nós devemos saber e ter consciência daquilo que Deus, Ele pode fazer a partir de agora. E o que você pode fazer a partir de agora? Então, eu convido vocês a estar refletindo sobre isso. O que tem te acorrentado? O que tem te magoado? Como que está a nossa mente? Aquilo que tem nos preocupado? Porque assim como o Senhor, Ele mexeu naquela situação dos porcos, naquelas finanças dos porcos ali, daquele povo onde era idólatra, né? Porque naquela época, como ali não havia muitos judeus, naquela época ali os porcos eram considerados imundos, né? Então aquele povo estava em desobediência.
Só que o Senhor, Ele faz uma limpa em nossas vidas. E que nós possamos olhar para o próximo com amor, assim como Jesus olhou aquele homem, que hoje nós podemos considerar psicopata. Aquele homem era um dos piores homens daquele lugar. Ele era aquele doido aí que você vê na rua, que você pensa, meu Deus. Mas que nós possamos olhar as pessoas com o olhar de Jesus. Que nós possamos pedir para que o Senhor nos ensine a olhar como Ele olha, como Ele vê, e amar como Ele ama. Amém? Vou pedir para que vocês fechem os seus olhos.